Hoje vamos falar sobre plágio. E não é sobre a Joyce Hasselman, não é. É sobre uma juíza, sobre alguém que é pago com dinheiro público, com meu dinheiro, com o seu dinheiro, e muito, mas muito bem paga para isso, porque juiz no Brasil ganha mais do que juiz em qualquer outro lugar do mundo. Tô falando da Gabriela Hart. Ela cometeu plágio, ela copia e cola sentenças. E quem fala isso não sou eu, Thiago. Quem fala isso é o TRF4. São os desembargadores do TRF4. Eles anularam ontem uma sentença dela e humilharam a juíza na decisão, mostrando, ó, você copia e cola, você copia e cola. Isso é plágio, isso não pode. Até porque plágio é um desrespeito com a pessoa que está lendo. Se uma pessoa assina uma coisa dizendo fui eu que escrevi isso, e aí você vê que essa pessoa copiou e colou, é um desrespeito com o leitor. Então os desembargadores devem ter se sentido desrespeitados e irritados com como é que essa juíza, que ganha tanto, ela vai lá e copia e cola uma sentença. E isso abre um precedente muito importante, que é o precedente para anulação do processo do Lula, da condenação do Lula no caso do sítio de Atibaia. E eu já vou falar sobre tudo isso e sobre por que o TRF4 fez isso. Porque tem sempre um motivo oculto, e aquele motivo oculto que quase ninguém percebe, mas a gente pensa aqui e a gente chega na verdadeira intenção deles, que nunca é boa. Nunca a verdadeira intenção deles é boa. Mas, primeiramente, se você era Lula livre, se você lutou pelo Lula livre, se você acreditou na inocência dele desde o começo, ou a partir de algum momento, ou a partir da Vaza Jato, alguma coisa assim, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui nós lutamos pelo Lula livre todos os dias, conseguimos com tantas outras milhões de pessoas, e aqui nós fazemos oposição ao Bolsonaro todos os dias. Então, vem, una-se a nós. Agora vamos falar sobre o plágio da Gabriela Hart. Primeiro, é horrível plágio. Se um jornalista comete plágio, ele pega a credencial de jornalista. A Joyce Hasselman tá aí para provar. Se uma pessoa qualquer comete plágio, é crime. A pessoa pode ir presa por plágio, vai pagar multa, vai se ferrar por plágio. Então por que um juiz, no caso uma juíza, que paga com dinheiro público, o nosso dinheiro, ganha muito, mas muito bem, que tem auxílio moradia, que tem vários outros auxílios, que tira 2 meses de férias por ano, que pode tirar várias folgas remuneradas, quando bem entender, que tem verba da vara criminal da qual ela é juíza para usar. Como é que uma pessoa dessa, tem vários assessores, copia e cola uma sentença? Olha, vagabundo é a definição para alguém que não trabalha. Eu não vejo outra definição. Não vou chamar a juíza de vagabundo porque ela vai querer me processar. Mas uma pessoa que não trabalha, ainda mais quando a pessoa é paga, muito bem paga para trabalhar, é uma vergonha. É vergonhoso, viu? É muito vergonhoso. E a juíza, ela copiou e colou uma sentença, o TRF4 anulou e abriu um precedente. Por quê? Porque existe uma coisa chamada jurisprudência, que é quando a justiça decide uma coisa, dali 5 minutos não pode decidir diferente. A justiça tem que decidir igual, para não ter 2 pesos e 2 medidas. Claro que a jurisprudência não acontece já na segunda instância, que é o TRF4, mas para eles terem qualquer coerência, eles vão ser obrigados a anular a sentença dela no caso do sítio de Atibaia e do Lula. E o Lula, os advogados do Lula já provaram que ela copiou e colou a sentença. Qualquer pessoa tem várias, só dá um Google aí, juíza copiou e colou. Você vai ver várias provas de que ela copiou e colou a sentença. Inclusive ela usou a palavra apartamento na sentença de um sítio, porque ela copiou e colou do Sérgio Moro. Só que o que ninguém se ligou é, tá bom, mas por que o TRF4 fez isso? Porque a coisa ficou feia? Ficou realmente tão feia? Tem alguns motivos. Primeiro, é muito mais fácil quando a coisa der errado lá na frente, jogar toda a culpa numa juíza de primeira instância, do que deixar levar um processo que está todo errado para chegar numa instância superior, seja no STF, seja no STJ, provavelmente no STF, porque o STJ também está alinhado com a Lava Jato e com o Moro. Chegar numa instância superior e o STF anular tudo e falar, ó, volta isso aí do começo. Aí eles vão falar, caramba, a gente perdeu anos e anos e anos para julgar o Lula, para condenar o Lula, e aí chega o STF e anula tudo porque a juíza copiou e colou na primeira instância. E esse não foi só o único
a única coisa errada que ela fez, não. Ela e o Sérgio Moro cometeram vários deslizes nesse processo do sítio de Atibaia. Por exemplo, o depoimento do dono do sítio. O sítio tem um dono, o sítio não é do Lula. O sítio tem um dono, que tem a posse do imóvel, é dele. O depoimento do dono do sítio não foi levado em consideração, porque o Sérgio Moro falou que o dono do sítio é suspeito. É como se tem um processo envolvendo a sua casa e o juiz não quer saber a sua opinião. Ele quer saber a opinião de todo mundo, mas não a sua, do dono da casa. É isso. É ridículo. E essa juíza, ela concordou com o Moro. Agora, esse processo, essa sentença, já estava para ser anulada. Muita gente não lembra, mas o STF, ele decidiu, foi até então a maior derrota da Lava Jato, acho que até agora, foi quando o STF anulou uma sentença do Sérgio Moro dizendo que as alegações finais, o réu, ou seja, o delatado e o delator, não podem fazer as alegações finais no mesmo dia, no mesmo momento. E sim, primeiro o delator fala, aí depois o delatado tem um prazo para responder ao que o delator falou, porque senão o delatado, como é que ele vai se defender de uma coisa se ele não sabe do que ele está sendo acusado? E isso aconteceu no processo do Lula. Nas alegações finais, o delator, que é o Léo Pinheiro, que a juíza, na sentença, ela nem sabia que o nome do Léo Pinheiro não é Léo, ela fez uma baralhada ali com o nome do Léo Pinheiro, mas enfim, o Léo Pinheiro ele apresentou novos fatos nas alegações finais. E quase todos os delatores fazem isso porque o delator ele quer a delação premiada, e para ele ganhar a delação premiada, ele quer que o réu seja condenado, porque se não for condenado, ele não ganha os benefícios da delação premiada. Então, eles sempre, na alegação final, eles falam alguma coisa a mais. E o Lula não tinha como se defender daquilo porque ele fez as alegações finais no mesmo dia. Como é que ele ia saber? Não dava. Ela atropelou, a juíza atropelou os prazos e na sede de condenar o Lula mais rápido e não sei qual é a palavra aqui, mas alguém que não trabalha, eu já dei a definição aqui. Aqui, é só ir num dicionário. Quem não trabalha nunca é... Pois bem, a pessoa copiou e colou a sentença do Sérgio Moro, mudou um trechinho aqui e outro ali, mas quase tudo copiado e colado. Só para ir mais rápido. Uma pessoa que é muito bem paga não conseguiu nem escrever a própria sentença. Como é que uma pessoa dessa passou num concurso público? Num país sério. E eu deixo aqui, eu não sou jornalista, mas eu falo para quem é. Investiguem como foi o concurso público que a Gabriela Hart passou. Investiguem. Investiguem como é que foi o TCC dela, o trabalho de conclusão de curso dela. Investiguem se ela não plagiou de alguém, porque até o diploma dela pode ser cassado se ela tiver plagiado isso. E aí ela não é juíza, não é nada mais. Porque alguém que plagiou o relatório final, o trabalho final de conclusão de curso na faculdade perde o diploma. Então, investiguem, porque se investigar, isso não é uma prática normal, uma pessoa que sempre plagia. E uma pessoa que plagia uma vez vai fazer isso 1, 2, 5, 10. Olha, a Joyce Hasselman tá aí para provar que a pessoa cometeu o plágio uma vez, vai fazer outras várias, porque é uma pessoa, isso já mostra do caráter da pessoa. Então investiguem toda a vida dessa juíza e vocês vão chegar no fundo ali. Também peçam, você que está assistindo o vídeo, peçam para os parlamentares de esquerda, eles têm dezenas de assessores, peçam para os advogados do Lula, façam chegar ao Lula, os assessores do Lula, para que investiguem. Chega ao fundo disso, vamos ver se essa juíza não plagiou mais nada na vida dela. Porque se já tem 2 plágios dela, a sentença do Lula, essa outra que acabou, deve ter mais coisa. Mas agora, por que o TRF4 anulou essa sentença? É simples. Esse processo já estava para ser anulado, como eu falei, por conta das alegações finais. O TRF4 joga a culpa toda na juíza, vai ser anulado agora, não por conta de alegações finais, e sim porque ela copiou e colou a sentença. Então, tchau juiz, o erro é seu. Volta o processo para o juiz que está lá em Curitiba, um juiz da Lava Jato, amiguinho do Sérgio Moro, que é o Bonar. E para quem não sabe, o Bonar, ele é um juiz que desde que ele está na Lava Jato, ele persegue o Lula, assim como o Sérgio Moro fazia. Ele persegue o Lula de forma inteligente, como o Sérgio Moro fazia, ou seja, ele não copia e cola igual essa juíza, não. Ele vai lá, ele mandou em junho bloquear 78 milhões de bens do Lula. Ele sabe que o Lula não tem 78 milhões em bens. Ele sabe que em processo nenhum envolvendo o Lula tem 78 milhões de reais envolvidos. Mas, quando ele manda bloquear 78 milhões de bens do Lula, isso dá manchete.
E isso fomenta o antipetismo. Isso é uma coisa de um juiz inteligente que está usando a sua inteligência para fomentar o antipetismo. Esse juiz, em setembro, quando saiu a vaza-jato mostrando que o Moro ele fez um vazamento bem seletivo e vazou o único áudio do Lula que dava a entender que o Lula queria ser ministro da Dilma, lembra em 2016, para obstruir a justiça e para correr do Sérgio Moro, quando todos os outros áudios da Polícia Federal mostravam que o Lula queria ser ministro para ajudar o governo Dilma e não para fugir do Sérgio Moro, ele não queria ganhar foro privilegiado, ele queria ajudar o governo Dilma. Quando saiu a vaza-jato mostrando que o Sérgio Moro manipulou o STF, esse juiz foi defender o Sérgio Moro. Ele falou que os áudios não vazaram, que ninguém ia soltar os áudios, porque era para inibir outros vazamentos. Não fazia sentido. E aí depois a defesa do Lula pediu acesso a todos os áudios, a todas as gravações, e ele falou não. Então ele continua perseguindo o Lula. E esse juiz, ele é inteligente, ele persegue o Lula. Então a estratégia do TRF4, da Lava Jato é o quê? Eles já sabem que a casa caiu. Eles já sabem que o Moro vai ser declarado suspeito. Eles já sabem que a condenação do Lula vai cair pelas alegações finais ou vai cair pelo copia e cola, e que também, com certeza, vai cair quando o Sérgio Moro for declarado suspeito. E o Lula também pediu a suspeição dessa juíza. O STF vai ter que julgar em algum momento se essa juíza é suspeita ou não. E como ela copiou e colou e já tem uma decisão do TRF4, essa decisão, com certeza esse processo do Lula do sítio de Atibaia, assim como do Triplex, vão voltar ao início, com um juiz que agora vai fazer tudo certinho, vai perseguir o Lula da maneira certa, para que quando ele condenar o Lula, a defesa do Lula fique muito mais difícil da defesa do Lula falar, não, mas esse juiz está me perseguindo. Porque aí ele não vai deixar que vaze conversas dele com os procuradores, ele já sabe muito bem qual é a missão dele, que é condenar o Lula com ou sem provas e dane-se, ele não precisa fazer conluio com ninguém. Já está tudo decidido. A gente sabe, eu não tenho dúvida nenhuma de que o juiz de Curitiba vai condenar o Lula nesses dois processos, mesmo o Lula sendo inocente, mesmo não tendo provas nenhuma. Não há dúvidas. Então, o que a Lava Jato quer fazer agora é, vamos começar do começo, certinho, e aí a gente põe o Lula na cadeia de novo. Essa é a estratégia deles, porque eles viram que não dá mais para eles continuarem do jeito que eles estavam. Então agora eles têm que cortar os prejuízos, eles têm que ir pouco a pouco, porque senão eles se ferram. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!